Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Eu sou Renato Vargas, administrador aqui do canal. Quero saudar você, meu querido, que tá passando por aqui, já procurando dica, análise, sugestão de escalação, tudo que você sabe que vai encontrar por aqui. Lógico que o professor vai entregar tudo isso para vocês. E a gente vai junto analisar essa rodada número 3, fazer aqui as nossas dicas por posição, a nossa prévia da escalação e, claro, ao longo da semana a gente vai se encontrar no Instagram, a gente vai se encontrar na live e a gente vai fazer todo aquele processo para chegar no sábado afiadinho para escalar o nosso time e imitar na rodada 3. Então, se você ainda não deixou aquele like maroto, meu querido, deixa o like aqui embaixo, compartilha o vídeo com a galera que você sabe que curte Cartola e ajuda o professor a dar aquela moral. Enquanto a gente vai para nossa introdução, você sabe, vai deixar o seu like por aqui. Nessa rodada eu só quero mitar. Bom, meu povo querido, vamos para a nossa querida e amada análise do semáforo da rodada número 3. Uma rodada, galera, que é um pouco delicada porque a gente tem um monte de times envolvidos com competições sul-americanas e, logicamente, chega lá no final de semana, começa aquele burburinho dos times pouparem jogador, a gente fica naquela aflição danada para saber se os nossos jogadores vão entrar em campo, se não vão entrar em campo. Porém, agora, o que a gente pode fazer? Nada, simplesmente analisar os jogos, esperar os confrontos de meio de semana acontecerem e depois, ao longo da semana, ir colhendo as notícias, vendo como cada time está se preparando para os jogos do Campeonato Brasileiro. O que nos cabe agora é analisar os confrontos e deixar tudo organizado aqui na nossa cachola e também no nosso caderninho de anotações, tá bem? Então vamos lá. Vamos começar a nossa análise do semáforo falando de Bahia e Mirassol. Bahia, um dos maiores favoritos aqui da rodada, na minha opinião, enfrenta o Mirassol, que é um time muito frágil defensivamente. A gente tem feito essa análise do Mirassol desde a pré-temporada. Galera que está comigo lá no TCC, no meu projeto de estudo, recebeu um material, inclusive, de mapeamento por onde o Mirassol costuma sofrer gols, onde o Mirassol tem as suas debilidades defensivas e, logicamente, aonde cada time tem as suas qualidades ofensivas, que no caso do time do Bahia são muitas. A gente tem o Eric Pulga jogando pela esquerda, a gente tem mais centralizado ali Everton Ribeiro, Jean Lucas, Cauli, se for para o jogo, pelo lado direito Gilberto voando, lateral. Então a gente tem muitas possibilidades aqui dentro desse time do Bahia, que é um time que vem se comportando muito bem dentro do Campeonato Brasileiro, apesar de nem sempre os resultados serem os melhores. O Bahia tem 2 empates no campeonato, 2 empates que escapuliram ali de uma vitória nas pontas dos dedos do time do Bahia. No caso, contra o time do Corinthians, o Bahia teve o Everton Ribeiro expulso, para quem não recorda, e contra o time do Santos fora de casa, o Bahia teve um jogo muito aberto, um jogo de trocação, poderia, assim, não vou dizer tranquilamente para não ser injusto, mas não seria injusto se o Bahia saísse da Vila Belmiro com uma vitória, conseguiu um empatezinho lá na Bacia das Almas no finalzinho do jogo, mas fez um jogo muito bom, fez um jogo muito franco, um jogo muito aberto, mesmo não tendo levado sua equipe plenamente titular. E agora vai enfrentar o Mirassol, que vem de um jogo em casa muito bom contra o time do Fortaleza. Professor, mas não venceu. Mas se você viu o jogo do Mirassol contra o Fortaleza, você, primeiro, compreendeu aquilo que eu falei a respeito da fragilidade defensiva do Mirassol. Com pouquíssimos minutos de jogo, o Fortaleza teve 2 chegadas muito agudas, uma delas pelo lado esquerdo, jogada do Moisés, finalização do Emiliano Martínez, gol do Fortaleza, com uma das jogadas de onde mais o Mirassol toma gol, tá bem? E aí depois o Fortaleza não soube controlar tanto as ações do Mirassol, recuou. No segundo tempo o Mirassol teve uma pressão enorme em cima do Fortaleza e acabou empatando merecidamente o jogo. Então aqui, galera, por mais que eu veja, sim, o time do Bahia favorito, não leiam o time do Mirassol como um time covarde, tá? Como um time que fica covarde não, Talvez essa nomenclatura seja um pouco pejorativa, mas não é um time que fica adotando uma postura estritamente defensiva jogando por uma bola. O time do Mirassol costuma ir para trocação e isso coloca em risco o SG do Bahia, mas ao mesmo tempo isso proporciona aos defensores do Bahia também fazerem pontuações. No caso do Ronaldo fazer defesas, os laterais fazerem desarme e por aí afora.
tá bom? Vamos lá. Segundo jogo que eu vejo aqui possibilidade da gente trabalhar com favoritismo é Galo e Vitória. Aqui para mim é um jogo de favoritismo do Galo, mas vamos aqui colocar as mãozinhas na frente e fazer uma análise fria desse jogo. O time do Galo chegou no Campeonato Brasileiro com uma ideia de um time extremamente forte, competitivo, que vinha de um campeonato mineiro acachapante, mesmo tendo jogado poucos jogos, os números do Galo eram muito bons, os números do Hulk, os números do Rony, os números do Coelho e etc. Só que quando chegou no Campeonato Brasileiro, o Galo parece que não entrou com a mesma força que a gente imaginava. Fez uma estreia na Arena do Grêmio ruim, onde perdeu para o time do Grêmio, por mais que tenha feito seu gol, por mais que tenha feito um jogo aberto, com boas chances, não conseguiu vencer. E agora, no último jogo contra o Galo, para mim, foi a maior decepção, até maior do que aquele jogo contra o Grêmio, porque ali, querendo ou não, era um jogo fora de casa, um estádio duro de se jogar, que é a Arena do Grêmio. Mas agora, o Galo jogando no Mineirão contra o time do São Paulo, o time do Galo não ter conseguido se impor contra o time do São Paulo, mesmo o time do São Paulo estando um pouco mexido, isso me decepcionou bastante. Eu esperava bem mais do time do Galo, tá bom? Falei Mineirão, mas eu não me lembro se foi na Arena ou se foi no Mineirão, mas enfim, isso não faz diferença. Eu esperava mais do time do Galo, esperava um ímpeto ofensivo maior, mais criatividade, mais velocidade, mas não, o time do Galo ficou encaixotado na marcação do São Paulo e mais uma vez ficou ali com dificuldade de criação, dificuldade de finalização, os jogadores ofensivos não produziram tanto e o jogo terminou 0-0, tá bom? Então por que eu tô fazendo toda essa anamnese aqui do Galo? Para a gente saber ponderar o quanto a gente tem que esperar desse Galo. O Galo é favorito contra o Vitória? Indiscutivelmente. Mas a gente precisa entender que o Galo não está no seu melhor momento. O time do Galo não vive um momento goleador, um momento extremamente criativo, produtivo, não vive. Só que do outro lado, a gente tem um Vitória que é um time que tem falhas defensivas muito grandes. Quando o time do Vitória chegou no Campeonato Brasileiro, eu dizia isso, né, para algumas pessoas e tal, até conversava com amigos e eles concordavam comigo. Mas é curioso que quando você coloca isso pro público, né, chegava no meu Instagram e dizia isso, a galera não aceitava. Não, o Vitória é um time que tá muito bem, você não conhece o Vitória. Cara, não é questão de conhecer ou não conhecer, a questão é você ter a experiência de saber que às vezes um time joga um estadual, uma Copa do Nordeste com nível de enfrentamento X, quando chega no Campeonato Brasileiro, a coisa muda um pouco de figura. E já na estreia, o Vitória sofreu na mão do Juventude no Alfredo Jaconi e agora, na rodada passada, foi amplamente dominado em boa parte do jogo contra o Flamengo. Teve também as suas estocadas, Vitória também saiu para o jogo, também teve momentos de superioridade, apesar de poucos, conseguiu marcar seu gol no Flamengo, porém o time não conseguiu se impor. Mas, Renato, foi um jogo contra o Flamengo. Eu sei, cara, e agora é um jogo contra o Galo. Então, assim, eu vejo o time do Galo com poderio ofensivo, com elenco, com jogadores tecnicamente mais preparados. Porém, presta atenção, esse jogo para o Galo é um jogo perigoso, porque o time do Vitória não é bobo, tá? O time do Vitória tem jogadores no meio para frente que podem tranquilamente furar esse SG do Galo. Então, se o Galo entrar no jogo dormindo, entrar com preguiça, entrar desconcentrado, o Vitória pode machucar o Galo. Porém, se a gente for analisar friamente aqui, para mim, o Galo é um dos maiores favoritos da rodada. Beleza? Vamos seguir aqui, começar a entrar na faixa mais verde amarelada da nossa análise do semáforo, ou seja, são aqueles jogos que eu até vejo favoritismo, mas a gente precisa começar a tomar um certo cuidado na análise, tá bem? Primeiro deles é Fluminense e Santos. Fluminense fez o que se esperava contra o Bragantino, teve um jogo aberto, um jogo de trocação, um jogo com chance para os dois lados, porém cumpriu o seu favoritismo contra o Bragantino, muito por conta da frágil defesa do Bragantino que continua falhando vexatoriamente. E o Fluminense foi lá, conseguiu fazer gol para nossa raiva. Tá todo mundo com o Arias no time, 2 meias do Fluminense marcaram um gol e o Arias não. Faz parte, cara, isso aí é futebol, tá bem? E o Santos continua dando mostras de que a sua defesa não está tão encaixada quanto se imaginava. Tomou 2 gols em casa do time do Bahia, cedeu um empate no final. E aqui, cara, é uma partida que o Santos vai precisar tomar um certo cuidado defensivo, porque o time do Fluminense, especialmente agora que o Renato Gaúcho chegou, e o Renato Gaúcho é um cara muito bom de vestiário, né? O Renato Gaúcho sabe colocar
um time motivado em campo. Por mais que às vezes o time tenha uma certa limitação técnica, o Renato Gaúcho sabe dar aos jogadores ali uma injeção de ânimo, uma motivação extra para o time conseguir vencer seus jogos. O Fluminense está jogando fino da flor? Não. O Fluminense está convencendo majoritariamente? Não. Porém, o Santos defensivamente também não está. Então aqui eu vejo um jogo de favoritismo do Fluminense, mas é mais um jogo que eu não acredito tanto em SG, nem para um lado nem para o outro. Aliás, nenhum dos 3 jogos que eu analisei até agora, eu acredito piamente em SG, tá? São SGs difíceis. Mais um jogo aqui numa faixa intermediária de favoritismo. Vasco e Sport jogam em São Januário, 9 da noite no sábado. Eu estarei nesse jogo, tá? Então eu estarei lá vendo os Vasco jogar ao vivo, provavelmente com o Lucas, né, do Guardiola do Cartola. Estaremos juntos em São Januário vendo esse jogo. E aqui, cara, é o seguinte. Vocês já conhecem todas as minhas análises quando eu falo a respeito de mando de campo. Eu respeito muito mando de campo no Campeonato Brasileiro, tanto que se vocês analisarem até agora, de todos os jogos que nós tivemos, quem foi o mandante que reinou na casa do adversário? Nenhum. O Flamengo teve vitória contra o time do Vitória, mas não foi um reinado do Flamengo, tanto que tomou gol e etc. Então, no Campeonato Brasileiro, o mando de campo ele é muito soberano. A gente viu o Sport jogando contra o Palmeiras e jogando contra o time do São Paulo. O Sport Clube Recife é um time arrumado, meu querido. O Sport Clube Recife é um time ajeitado. É um time que tem Lucas Lima no meio-campo, distribuindo bem o jogo. O Sérgio jogando muito bem, finalizando bem de meia distância. A defesa do Sport não é uma defesa mal organizada, não é. O Pepa conseguiu organizar o time de um jeito que você vê que o Sport, com as peças que tem, entrega o melhor possível. Entendeu? Então aqui eu não vou chegar a dizer para vocês que o Vasco vai massacrar o Sport. Cara, o Sport não é time para isso. Pelo menos não tem mostrado até agora. Se a partir de agora vai mudar, tudo bem, faz parte. Mas o que o Sport mostrou até agora é que não é um time bobo, não é um time defensivamente desorganizado, mesmo tomando gol, mesmo tendo as suas dificuldades. Entenderam? Mas não olhem aqui para o Sport como se o Sport fosse o 15 de piripiri. Não é, cara, não é. O time do Sport não é bobo. E ofensivamente também não. Apesar de ter feito um jogo no Morumbis, na estreia contra o São Paulo, muito retraído, ali o Sport me parece que entrou um pouco em campo, querendo estrear no campeonato sem tomar grandes sustos, e conseguiu. Contra o time do Palmeiras, até por estar jogando na Ilha do Retiro, fez um jogo de trocação, um jogo lá e cá, entendeu? Vamos ver quem mata o outro. Aqui em São Januário, o Vasco, por uma característica infeliz do Carille, aqui é a opinião minha, o time do Carille ele tem uma extrema dificuldade de ser propositivo, de construir um resultado consolidado contra o adversário. Então o Vasco pode até sair na frente, só que aí ele fica assim, meu Deus, mas para que eu vou fazer mais um gol se eu já estou ganhando, né? E aí acaba recuando o time. O Carille está pressionado dentro do Vasco, porque o empate cedido para o Melgar na semana passada, estando ganhando fora de casa por 3-1, deixou a torcida do Vasco muito furiosa. Porque o Vasco está num momento, cara, histórico, num momento histórico recente, que o time carece muito de segurança, sabe? A torcida espera um pouco do time, que o time dê uma resposta para aquilo que a torcida está tanto empurrando o time para fazer. Então, ter uma boa vitória fora de casa, numa competição sul-americana, é algo que o Vascaíno não vê há muito tempo. Aí o time mete 3-1 fora de casa, o Vascaíno médio, vendo o jogo ali, fala, caramba, que legal. Voltando a ver o time ganhar fora de casa, 3-1, foi pra cima, Coutinho jogando bem. Porra, de repente o cara ali tira os caras tudo de campo, o Vasco toma um empate em 10 minutos. A torcida ficou furiosa. E aí vai jogar na Neoquímica Arena para enfrentar um dos times mais letais ofensivamente que a gente tem jogando em casa no Campeonato Brasileiro, que é o Corinthians. E aí joga com um time mistão, mete, porra, bota os caras aí, bota aí os malucos pra jogar. Qualquer um que viu a escalação do Vasco ali, quem tá lá no TCC viu. Eu na hora, eu falei, galera, saiu a escalação do Vasco, vou mexer no meu time. Avisei lá pra galera. Imediatamente eu mexi no meu time do Cartola quando eu vi a escalação do Vasco. E poupou pra quê? Pra pegar o Porto Cabeixo, hoje, na Sul-Americana, em casa. Aí vai jogar e vai poupar contra o Corinthians, na Arena. Fez cagada, tá? O Carille fez cagada. E agora, por que eu tô fazendo todo esse contexto? Porque o Vasco chega nesse jogo contra o Sport pressionado, cara. O Carille está pressionado porque
O que ele fez nos últimos 2 jogos não foi legal, a torcida não gostou. Tomar uma porrada daquela do Corinthians lá, por ter entrado com time reserva, foi muito ruim, cara. E agora vai pegar um Sport que vai saber jogar nos erros do Vasco. Então aqui, por mais que o Vasco seja favorito, um favoritismo que não é flagrante, não é como o favoritismo do Bahia contra o Mirassol, o Sport não é um time bobo, tá bom? Tô fazendo questão, galera, de fazer análises mais longas, falar detalhes. A gente está construindo junto o Campeonato Brasileiro. Então, se você não quiser ouvir tanto, cara, bota no 2.0, pula o jogo, não tem problema. Eu vou entregar para vocês aqui sempre o mais detalhado que eu puder. Para quê? Para a gente fazer uma análise decente dos jogos, tá bom? Vamos lá. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo que ainda não marcou gol no Campeonato Brasileiro. O time parece sempre um pouco numa rotação abaixo do que a gente espera, né? Me desculpa, né, os torcedores do São Paulo, mas muitas vezes o Zubeldia na beira do gramado, ele me parece um pouco perdido e acho que isso reflete um pouco no comportamento dele, né? Ele é um cara que parece que está sempre um pouco exaltado. Não sei se por não saber exatamente o que fazer com o time, não sei se ele está sentindo ausências, enfim, eu não sei. O fato é que o São Paulo não tem entregado pra gente o futebol que a gente esperava. E agora vai jogar dentro do Morumbi contra o Cruzeiro, que tem uma defesa frágil, sem o Caleri, que foi expulso no lance bobo dentro do Mineirão, e vai jogar, logicamente, desfalcado de um jogador que vai pesar. O que pesa a favor do São Paulo aqui? A linha defensiva do Cruzeiro. A linha defensiva do Cruzeiro é uma linha defensiva que tem preocupado os seus torcedores, tá? E nós, como cartoleiros, temos que tentar tirar proveito disso, sabendo que o Cruzeiro é um time que tem falhado bastante defensivamente. Toma gol todo jogo, isso é um fato. Agora, o São Paulo não fez gol ainda. Então não é um time que dá para você fechar o olho e falar, cara, eu vou escalar meu time do Cartola baseado no São Paulo. São Paulo vai partir para dentro. Cara, não é isso que o São Paulo tem entregue. Então eu, particularmente, tô com certo receio de investir tanto assim no São Paulo nessa rodada, tá bom? Grêmio e Flamengo. O Grêmio, cara, que vem de uma boa vitória em casa contra o Galo na estreia, mas de um jogo que o Galo não o Grêmio não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Ceará fora de casa. Vejam, não foi um mau jogo do Grêmio. O Grêmio, ofensivamente contra o Ceará, produziu, só não conseguiu efetivar as suas chances, tá? Então que fique claro, o Ceará ganhou de 2-0, mas até os últimos minutos de jogo estava 1-0 o Ceará, de um gol que foi feito pelo Ceará no comecinho do jogo com o Pedro Raul. Então a maior parte do jogo foi um jogo de trocação com o Ceará à frente do placar e, logicamente, um pouco mais retraído, atraindo o Grêmio. Um pouco a situação inversa do que aconteceu na Arena na estreia contra o Galo, em que o Grêmio fez 2-0 muito cedo e atraiu o time do Galo. Na Arena não. No Castelão foi o inverso. O Ceará saiu na frente, o Grêmio precisou sair, precisou propor o jogo, conseguiu propor o jogo, até porque o time do Grêmio não é um time ruim ofensivamente, mas foi um time falho. Pecou na hora de concluir as suas jogadas e não conseguiu fazer gol no Ceará, apesar de ter criado boas chances. E lá no final do jogo, né, o Volpi foi para a área, teve todo aquele lance lá bem peculiar, né, que a gente teve o gol do Gabriel Magalhães. Eu já não vou me lembrar quem fez o gol do Ceará lá do meio de campo, né? Mas aquela jogada típica, né? O goleiro vai para a área, a bola sobra, o meia foi lá e caçapa, né? Meteu o gol quase lá do meio de campo. E aqui o Grêmio vai enfrentar um Flamengo que fez uma estreia boa contra o Internacional, num jogo duro dentro do Maracanã, e agora jogou fora de casa contra o Vitória. O Flamengo se impôs no jogo contra o Vitória, o que era um pouco esperado. Acho que o próprio Vitória já esperava um pouco, né, essa imposição do Flamengo, porque tecnicamente o Flamengo é muito superior ao Vitória, o elenco muito melhor. Acho até que o Vitória, no começo do jogo, tentou fazer um jogo ali mais parelho, né, de trocação. Sentiu um pouco, né, os golpes ali, falou, cara, se eu for para trocação com o Flamengo, eu vou apanhar, né? Aí o Vitória começou a modular um pouco mais as suas ações ofensivas e fez isso muito bem. Até o Vitória tomar gol, estava conseguindo, né, ter algumas escapadas ali que levavam perigo para o Flamengo, mas depois o Flamengo acabou conseguindo construir a sua vitória, que quase foi um empate, né? O Flamengo virou o jogo, virou não, ficou na frente novamente no placar, já lá no finalzinho, com um feliz gol do Bruno Henrique, que estava no meu time, mas o Vitória fez um jogo razoável, tá? Contra o Flamengo em casa. E agora o Flamengo sai para enfrentar o Grêmio. Não dá aqui, galera, pra gente chegar e cravar, o Flamengo é favoritaço contra o Grêmio. Não dá.
Mas se a gente for analisar o momento e o futebol dos dois times, é um jogo bastante parelho, tá? Bastante parelho. E se eu fosse colocar o meu dinheiro aqui, Renato, coloca o seu dinheiro. Cara, eu colocaria o meu dinheiro na dupla chance do Flamengo. Entenderam? Vitória ou empate, tá? Vitória do Flamengo ou empate. Não colocaria o meu dinheiro no Grêmio aqui, porque eu não vejo o Grêmio com tanta força assim para vencer o Flamengo. Pode acontecer, o jogo é na casa do Grêmio, mas o Grêmio nesse momento não está me passando tanta confiança. Vamos agora, galera, para a parte final aqui da nossa análise do semáforo, da nossa longa análise do semáforo nessa rodada, não tem problema. Falar de Bragantino e Botafogo. Bragantino que tem uma linha defensiva bastante vulnerável, né? Passa todos os jogos perrengue ali defensivo, voltou a ser assim contra o Fluminense. Enfrenta um Botafogo que conseguiu segurar muito bem o Palmeiras dentro do Allianz e jogou na semana passada, né? Na rodada passada contra o Juventude em casa. Foi um jogo bem controlado, tá? Pelo Botafogo. Claro, tomou alguns sustos? Tomou. Mas nada que fosse assim fora do normal dentro de um jogo, tá bom? O Botafogo na maior parte do tempo controlou as ações, soube construir o placar, segurou o SG. E aqui, galera, para mim é um jogo parelho, tá? Para mim é um jogo parelho. Não vou cravar favoritismo de ninguém. Eu vejo aqui defensivamente o Botafogo muito mais seguro do que o Bragantino, mas ao mesmo tempo o Bragantino é um time muito vertical, muito agressivo. Então, para mim aqui o SG do Botafogo corre muito risco, tá bom? E esse jogo a gente vai ter a escalação, tá? Esse jogo abre ali a rodada. Vamos lá, falar sobre Fortaleza Internacional. Internacional, como a gente já vinha comentando desde a pré-temporada, um time extremamente organizado, extremamente equilibrado. Teve um jogo um pouco favorecido ali pela expulsão, né, do Jonathan Jesus no jogo contra o time do Cruzeiro em casa, mas a gente não pode atribuir a vitória do Internacional só à expulsão do Cruzeiro. É claro que isso facilitou um pouco, né, defensivamente a vida do Internacional, porque o Cruzeiro precisou abrir mão, né, da proposta de jogo que tinha feito, teve toda uma reformulação tática para poder enfrentar o Internacional quase que um jogo inteiro com um jogador a menos. O Inter foi lá, fez o seu papel, venceu o jogo. Só que agora sai de casa para enfrentar um Fortaleza e, cara, é muito indefinido o Fortaleza. O Fortaleza é um time que varia, né? Tem variações, né? De variação tática, variação de rendimento. Ele varia durante o jogo, varia durante a temporada, cara. É um Fortaleza estranho. Você nunca sabe muito bem o que esperar. Então o Fortaleza começou o jogo contra o Mirassol. Pô, falei, caraca, o Fortaleza vai meter uma sacolada no Mirassol aqui. Uma sacolada. O Mirassol marcando errado. O Fortaleza com 2 pontas excelentes. Pô, falei, caraca, os caras vão meter 3-0 no primeiro tempo, 6 no segundo. Acabou-se. Não, o Fortaleza fez 1-0 e começou a aceitar a pressão do Mirassol. Pouco contra-atacava até levar um empate no final do jogo. Entende? Então, assim, é um Fortaleza que você não sabe muito bem o que esperar. Mete 2-0 no Fluminense em casa, depois toma 3 do Racing. Então, assim, é um Fortaleza de difícil leitura, sabe? E agora jogando contra o time do Internacional, que é um time muito organizado, que é um time muito equilibrado, não dá para cravar aqui o Fortaleza favorito. Mas, ao mesmo tempo, eu também não vou colocar o Internacional como um grande favorito da rodada. O que eu diria aqui é que esse jogo cabe perfeitamente gol para os dois lados, tá bom? Fechando aqui, vamos falar dos últimos 2 jogos, Juventude e Ceará. Jogo bem difícil de analisar. Ceará muito bem no campeonato, fez 2 ótimos jogos de estreia, né? Fora de casa contra o Bragantino, aquele 2-2, que o Ceará saiu na frente, né? Fez 2-0, depois tomou um empate. E o Juventude, que em casa foi muito bem contra o Vitória. Fora de casa, logicamente, o time acaba caindo um pouco de rendimento. Aqui, galera, para mim é jogo parelho, tá? Jogo parelho. Para mim também é jogo pra gente não tentar pegar esse SG de ninguém. Quem quiser fazer aposta aqui no Pedro Raul, no Talhari, pode fazer, porque para mim é jogo de gols, né? Gol pros dois lados, não muitos gols, né? Jogo para 1-1, 2-1, mas não é um jogo com o qual vou me envolver, tá bom? Terminando aqui, a gente tem o derby, né? O derby que entre Palmeiras e Corinthians. Palmeiras que vive uma fase complexa, né, cara? Porque o time tá passando por dificuldade de construção ofensiva. E aí vence um jogo do Sport na maior polêmica da rodada com aquele pênalti em cima do Veiga. E aí, cara, assim, o Palmeiras é um time que não tá passando confiança pra gente. É um time que tá jogando um futebol mais lento, mais burocrático, menos criativo. E enfrenta um time do Corinthians que vem de uma excelente vitória contra o Vasco. O jogo vai ser na Arena Barueri, não vai ser no Allianz, tá? Então isso dá um certo
equilíbrio maior para o jogo, tá bom? Se fosse o jogo no Allianz, a gente sabe que é mais difícil, né, para o visitante se sobressair muito dentro do cenário paulista, isso é muito comum, mas os últimos jogos do Corinthians contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, foram muito bons, né? O time do Palmeiras não conseguiu vencer os últimos 2 jogos, mas aqui, galera, eu vou correr desse jogo, tá? É um jogo com o qual eu não vou me envolver, beleza? Vamos lá. Se a gente for falar de dicas por posição, a gente vai falar aqui principalmente de Galo, Bahia, Vasco, Fluminense. A gente vai cercar mais ou menos esses times, tá? E isso já começa pelo gol. Então as minhas indicações de goleiro aqui são Everson, Léo Jardim e Ronaldo. Para mim aqui o custo-benefício do Ronaldo é muito bom para a rodada. Nas laterais, galera, a gente tem nas laterais os maiores tesouros aí do campeonato, tá? Os jogadores de maior média básica do campeonato são os laterais. Os maiores pontuadores da rodada estão sempre ali com os laterais cercando. Eu vi alguns influenciadores, né? Talvez fazendo uma leitura prévia, não errada, mas ainda um pouco superficial, de que esse ano seria o ano de jogar no 3-4-3 por causa do reserva de luxo. Rapaz, nunca subestime os laterais, cara. Nunca subestime os laterais. Então a gente tem aqui Juninho Capixaba e Luciano Juba em excelente fase. Juninho Capixaba hoje é o jogador de maior média básica do Cartola, de todos os jogadores. A gente tem Guilherme Arana com um jogo muito favorável, assim como o Sarabia, né, jogando pela direita. O Enzo Dias e o Paulo Henrique, tá? Também são 2 laterais aqui que eu gosto bastante. Na zaga a gente tem poucas opções, então eu puxei aqui a dupla do Galo, tá? Contra o Vitória. Não acredito tanto no SG do Galo, mas a gente tá com poucos zagueiros para rodada, e são 2 zagueiros baratos, assim como o Canu do Bahia, e é o lugar onde eu economizo, tá, galera? Não tem jeito, não vou ficar gastando muita grana com zagueiro. E essa dupla do São Paulo me agrada, tá? Principalmente para bola aérea e desarmes. No meio, tá um meio campo difícil pra caramba de escalar, cara. Assim, tem 2 jogadores óbvios, que são Arias e Scarpa. Para mim são 2 jogadores óbvios. O outro ali vai ter que cavucar. Eu dei aqui a sugestão do Alan Patrick, que joga fora de casa, do Jean Lucas, mas eu queria mesmo era o Eric, tá? Do Bahia. Queria muito esse cara no meu time, mas eu não sei se ele vai pro jogo. E o Savarino, que também joga fora de casa. Então vejam que eu dei 2 dicas de jogadores que jogam fora, coisa que eu não costumo fazer muito, tá? Os atacantes, pessoal, peraí que eu vou puxar aqui. Bom, vamos lá. Os atacantes, galera, tem 5 aqui que eu gosto muito para a rodada. Claro, tem outros, tem. Na nossa live eu vou aprofundar um pouco mais, né, os outros. Na live exclusiva lá com a galera do TCC, a gente vai se aprofundar estatisticamente para poder encontrar formas de conseguir driblar um pouco a dificuldade que a gente encontra de se escolher entre os jogadores. Mas, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui um material de estudo que eu uso lá com a galera do TCC. É o primeiro material que eu posto geralmente durante a semana, para a gente já ir projetando ali o que a gente pode encontrar nos jogos. Mas se vocês analisarem aqui, ó, quais são os jogos que o time tem maior probabilidade de marcar 2 gols ou mais? Isso aqui são números crus das bolsas esportivas. Isso aqui não passou pelo meu crivo, tá? O meu crivo eu faço depois com a galera. Mas se você analisa os números de algoritmo, os números de mercado, o Bahia e o Galo são os 2 times que têm a maior probabilidade de fazer 2 ou mais gols. E se você vê aqui os times que têm a menor chance de fazerem 2 ou mais gols, são justamente Mirassol e Vitória, né? São os adversários de Bahia e Galo. Então, no final das contas, Galo e Bahia são os favoritos da rodada, os favoritos para SG e também aqui os favoritos a fazerem 2 ou mais gols. Professor, como é que eu faço para ter acesso a esse material? Cara, eu tenho sido muito insistente com vocês. Aqui na descrição do vídeo tem o link para vocês entrarem no meu projeto no TCC. É um investimento quase que simbólico vocês gastarem ali R$10 por mês para ter acesso a um estudo profundo que eu faço toda rodada, uma produção de conteúdo que eu estou entregando a minha vida nela, estou dando para vocês assim o suprassumo daquilo que eu tenho, e quem está lá pode testemunhar para vocês, tá bom? Então estou trabalhando como um louco para poder construir algo novo dentro do mercado, que entregue para vocês um novo olhar sobre o Cartola, que dê para vocês ali o manejo das estratégias e não ficar focado ali, galera, copia o meu time porque você vai imitar e vai fazer 100 pontos, não tem isso. Se você quiser copiar time, tem lá, tem time ousado, tem time de valorização, tem o meu time, tudo bem. Mas o que a galera tem extraído do TCC
é a força de uma boa análise. Eles estão aprendendo a fazer isso. Então, no grupo eu coloco uma série de conteúdos que a galera não costuma ter por aí. Eu falo, todos os meus conteúdos têm áudio e legenda explicativa, uma legenda longa, onde eu explico para a galera o que está no áudio. Então, a pessoa que é deficiente auditiva, ela lê a legenda, ela sabe exatamente o que tem no áudio. Quem não tem tempo de ouvir áudio, não quer, consegue resumir tudo que está ali olhando a legenda. Então, eu estou me dedicando extremamente a esse projeto. Se você quiser entrar, quiser conhecer, tem um link aqui embaixo na descrição, tá bom? Mas eu quis mostrar isso aqui para vocês justamente porque a gente explorar aqui Bahia e Galo é o mais óbvio a ser feito nessa rodada. Então, se a gente olha aqui para os atacantes disponíveis, vocês vão ver que eu coloquei 4, de 5 aqui que eu tenho disponíveis, 4 eu coloquei de Galo e Bahia, tá bom? Com o Verratti junto. Entenderam? Então a gente tem Eric Pulga e Lúcio, Hulk e Rony. Ah, professor, por que não o Coelho? Pode colocar o Coelho também, mas me preocupou um pouco o Coelho só no intervalo na rodada passada, tá? E o Verratti, cara, o Verratti tá numa fase que tá muito difícil deixar ele de fora, tá bom? Por fim, temos aqui 2 técnicos que eu gosto para a rodada. Nosso querido Rogério Ceni, que para mim é o melhor técnico para a rodada, e o Cuca, tá bem? Vamos lá. Como ficou aqui a base do meu time, tá? Vou mostrar a base do meu time, mas eu quero mostrar um negócio antes aqui. Pera aí, se liga. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. É o meu Instagram, tá? Cara, eu tenho me dedicado muito no meu Instagram, como nunca me dediquei em toda a minha vida, tá? Gravei uma série de conteúdos na pré-temporada. Tenho feito para vocês aqui toda a rodada vídeos de análise, né? Falando das unanimidades. Algumas caixinhas de pergunta que eu respondo, que eu vejo que são boas, eu posto aqui no meu feed para vocês. Eu posto alguns destaques ali da rodada, eu interajo com a galera. Minha caixinha de perguntas, nesse momento, está aberta. Eu abro caixinha de perguntas pelo menos 3 vezes por semana e tento responder o máximo que eu posso, tá bom? Então, o meu Instagram é Cartola Cartoon BR. Não é Cartola Cartoon Brasil. Cartola Cartoon Brasil é uma conta antiga minha que foi perdida, que tinha até bastante seguidores, mas é Cartola Cartoon BR. Então, se você não me segue por lá, cara, eu vou deixar o link também aqui embaixo na descrição, mas me segue lá, porque é um momento assim que eu tenho mais proximidade com vocês do que aqui no YouTube, tá? Principalmente na caixinha de perguntas, com coisas que eu posto aqui no feed, que muitas vezes aqui no YouTube eu não tenho tanta facilidade de postar, beleza? Vamos lá, a base do meu time, galera, a princípio ficou essa aqui, tá? É só a base, tá? Não é o time definitivo, ainda tem muito que pensar aqui, mas a princípio o time ficou com Ronaldo, Juba, Alonso, Vitor Hugo e Capixaba, meu técnico Rogério Ceni, Arias, Scarpa e Jean Lucas. Aqui eu queria muito que fosse o Eric, mas eu não sei se ele vai pro jogo. No ataque, Lúcio, Verratti e Hulk, tá bem? Então, essa é a base do meu time para a rodada. Ainda não é a base definitiva. Sexta-feira, 17 horas, a gente vai escalar um time mais definitivo, né? Que depois no sábado eu atualizo lá nos meus stories, porque surge muita notícia, né? Saem as escalações, a gente sempre atualiza o time, beleza? Desculpa aí o vídeo um pouco longo, mas ele é longo porque eu gosto e porque eu faço questão de passar tudo que eu posso aqui para vocês. E, lógico, muito mais do que o que eu coloco aqui, até por uma questão de tempo, eu coloco lá para a galera do TCC, análises mais profundas, material de estudo, material estatístico, e eu espero você por lá, caso você queira estar mais próximo de mim, beleza? Que Deus abençoe você, boa semana.